como é costume no dia da Epifania e é litúrgico, se faz o anúncio da data da Páscoa. Por isso, irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 5 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, ao início da Quaresma, no dia 18 de fevereiro. A Ascensão do Senhor, dia 17 de maio. Pentecostes, 24 de maio. Corpo e Sangue de Cristo, 4 de junho. E o primeiro domingo do Advento ocorrerá no dia 29 de novembro. Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje celebramos esta festa muito simpática, que é a festa da Epifania, e a palavra Epifania significa manifestação. Jesus se manifesta a todos os povos, melhor, para uma precisação. Deus, quando se encarna, manifesta a todos os homens. E essa é uma manifestação luminosa. Luminosa porque dá sentido à busca do homem por aquilo que tinha perdido, ou seja, o relacionamento com Deus. A partir do momento que Deus dá um passo em direção ao homem, agora o homem já não fica mais atatos, procurando Deus, criando religiões, ritos e coisas. O próprio Senhor se dá para nós e nos permite vê-lo, tocá-lo. E esta revelação não é fechada em si, para alguns iluminados, como alguns tentam dizer por aí. A revelação de Jesus é para todo e qualquer homem, de toda e qualquer nação, de todo e qualquer tempo. E, portanto, encontrar o menino deitado na manjedoura significa encontrar o próprio Deus. E por isso, o cristão é aquele que não se furta de indicar o caminho para todos os homens de Cristo e, sobretudo, mostrar que o único sentido da existência, aquele que verdadeiramente nos ama, é Jesus de Nazaré. Entra, portanto, a dimensão missionária da nossa vida cristã, de sermos também nós luz no mundo, a estrela, para que outros irmãos, outras pessoas possam vir e encontrar Jesus de Nazaré. E aqui é interessante observar, porque essa história que vai levar os magos até Jesus de Nazaré, ela tem algumas particularidades. Primeiro, nós estamos falando de magos, de reis, de astrônomos de outras religiões, de outros povos, que, movidos, seja pela Escritura, pela promessa, não tem medo de se colocar em caminho e seguir uma estrela. Isso se faz no momento da noite. Durante o dia, seguir uma estrela pode parecer, e parecerá uma coisa muito difícil, porque em geral não se vê as estrelas durante o dia. Mas durante a noite, quando a estrela aparece, tudo é muito claro. Portanto, a caminhada desses nossos irmãos acontecia nesse período. E a noite, como nós sabemos, é às vezes o lugar do medo, o lugar da dificuldade, o lugar da falta de clareza. E os magos, confiantes em Deus, não tiveram medo de atravessar a noite seguindo a estrela. Isso pode acontecer um pouco na nossa vida, não? Quando, na nossa escuridão, às vezes deixamos de lado Cristo,
deixamos de seguir a estrela. E quantas pessoas que conheço e que vocês também conhecem, que por qualquer pequena dificuldade, imediatamente deixam de lado Jesus. Tentam resolver as coisas segundo o próprio modo. E é interessante pensar sobre isso, porque dentro da nossa cultura brasileira, o que mais cresce hoje é o ateísmo. O ateísmo. Curioso, fui me informar o motivo pelo qual o ateísmo cresce. E parece ser um motivo meio bobo. Deus não existe porque Ele não me deu aquilo que eu pedi para Ele. Ou seja, entre aspas, os ateus atuais se tornam ateus porque no momento em que estava ali pedindo a Deus uma determinada coisa, não foi, por assim dizer, satisfeito com o seu pedido. Ora, Deus não está aqui para fazer os nossos pedidos, está aqui para nos dar a salvação. Jesus não veio resolver problemas de ninguém, mas veio nos dar uma vida nova. Se nós tivermos a clareza de que a nossa vida, ela é nova porque Cristo tem, então nós vamos compreender que tudo aquilo que nos foi dado e tudo aquilo que recebemos durante o dia são graças do Senhor. E mesmo uma escuridão pode ser uma graça, porque talvez será naquela escuridão que nós vamos ver com maior clareza que Jesus é o Senhor e a verdadeira estrela da nossa vida. O que não podemos é ter medo de seguir essa estrela e de entrar dentro desta aventura que os reis magos entraram. Uma aventura que passa também pelo caminho do mal. Os reis magos vão até o palácio de Herodes. E olha que interessante, porque a narração vai nos dizer que naquele momento a estrela não está ali. Quando tomamos o caminho do mal, nós não estamos olhando para Cristo. Não que os reis magos tenham tomado o caminho do mal, viu? Por favor. Eles estavam envolvidos dentro de uma situação que, segundo eles, era positiva, porque eles foram se informar onde que estava Jesus, cadê o rei dos judeus que deveria nascer. Só que nós vamos ver que Herodes era do mal. A intenção de Herodes era matar o menino. Herodes colocou toda a sua força política para destruir, para descobrir onde estava o menino e destruí-lo. E é isso que o mal faz conosco, não? O mal não nos permite ver Cristo. O mal deixa de lado aquilo que é a verdadeira intenção, encontrar o Senhor. O mal quer se sobrepor a Deus. É interessante que Herodes, mentiroso, vai aparecer aos magos dizendo: olha, quando tiverem informações precisas, diga-me onde está o menino para que eu possa também adorá-lo. Se nós não temos a clareza de que Cristo nos dá a vida nova, nós teremos muito provavelmente a mesma astúcia de Herodes, pensando que vamos adorar o Senhor. Na verdade, nós estamos indo por um outro caminho, estamos indo para o caminho do nosso próprio interesse. E aí, mais uma vez, se explica o fato de que um certo ateísmo é crescente. É crescente porque o interesse não é adorar Cristo. O interesse não é abraçar a vida nova de Jesus. O interesse é fazer o próprio interesse. O interesse é conseguir as próprias coisas e não nos deixar ser iluminados por Cristo. Será que na nossa vida espiritual, às vezes nós temos esta tentação? A tentação de querer que Jesus Cristo faça as coisas que eu quero, portanto subvertendo aquilo que é próprio, porque não é Ele que faz o que eu quero, sou eu que sou chamado a compreender o querer dEle para a minha vida, porque o querer dEle para a minha vida é um querer de amor, é um querer iluminado, não é um querer escuro, vazio, fechado em si. Deus nos ama mais do que nós mesmos, pense nisso.
E se Ele nos ama mais do que nós mesmos, aquilo que Ele propõe para nós é sempre o melhor. Nunca é algo pequeno, fechado, mesquinho. É o nosso grande desejo de realizar aquilo que está no profundo do nosso coração, que muitas vezes nós não conseguimos compreender, porque temos outros interesses. Mas se seguimos aquilo que a luz, que é o próprio Cristo, nos propõe, tenho certeza absoluta e temos certeza que encontraremos aquilo que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Vamos compreender o que está no profundo do nosso coração. Os magos não se deixaram seduzir por Herodes. E olha, Herodes muitas vezes aparece na nossa vida, tá? Quando vai dizer para você que o mais importante é o dinheiro, quando vai dizer para você que o mais importante é a política, que o mais importante é o poder, que o mais importante é o seu próprio interesse. É assim que Herodes se manifesta, muitas vezes no nosso coração, e apaga, por assim dizer, a estrela, a luz de Cristo. Vamos pensar com muito cuidado e delicadeza se na nossa vida existe esse Herodes. Existem essas vozes que se aparecem com um interesse bonito, mas que no fundo tem outro interesse. Os reis magos então partindo, imagine só, daquele momento ali do Herodes, do palácio de Herodes, o lugar sedutor, eles retomam o caminho e a estrela reaparece. E vai dizer o Evangelho uma coisa bonita: e eles se alegraram por verem novamente a estrela. A vida com Cristo nunca é uma vida de tristeza. O cristão, mesmo quando sofre, ele entende a sua alegria, porque a alegria do cristão é o Cristo. A alegria é encontrá-lo. E os magos não têm medo, naquela escuridão, de seguir a estrela com esta alegria de poder ver a promessa de Deus novamente, aquilo que os guia verdadeiramente em direção ao seu destino, que era encontrar Jesus. E os reis magos vão então ao encontro de Cristo em Belém. Veja, é como se esta luz externa os levassem até a verdadeira luz. Não é seria o errado. É a luz externa que os leva à verdadeira luz, que é Cristo. Mas por que Cristo é luz? Porque Ele é Deus de Deus, luz da luz. O próprio São João vai nos dizer que Deus é luz, mas vai nos dizer também que Deus é amor. E portanto, ir até Cristo, ou seja, esse movimento do externo para o interno, é aquilo que ilumina o homem. Encontrar Cristo é encontrar o sentido real e profundo da nossa existência. Os reis magos são agora iluminados pela luz de Cristo. E quem é iluminado pela luz de Cristo não precisa de outra luz. Quem é iluminado pela luz do Senhor entende que Ele é o Senhor da nossa vida e não procura outros modos de satisfação. Ao passo que dizemos que o crescente ateísmo tem como consequência o fato de que pessoas se decepcionam com Deus, existe um outro dado que é muito interessante, que muitas pessoas não confiam em Jesus. E explico. A segunda maior pesquisa do Google, e eu já falei isso em alguma homilia, a primeira maior pesquisa do Google é a previsão do tempo. Todo mundo se preocupa se vai chover ou não. Afinal de contas, tem que levar o guarda-chuva, né? Então, todo mundo vai lá no Google e procura saber qual é o tempo hoje. A segunda maior pesquisa no Google é o horóscopo. Ora, se Jesus é o Senhor da nossa vida, se é Ele quem é a minha luz,
se é Ele que determina o sentido da minha vida, por que eu tenho que procurar adivinhos, horóscopos, gurus, tecnologias? É Cristo o centro. Uma vez que eu encontrei a verdadeira estrela, eu não preciso de nenhuma outra estrela. Absolutamente nenhuma. E o encontro com Cristo é tão forte que transforma inclusive o nosso caminho. E é o final do Evangelho de hoje. Os magos voltaram por outra direção. Não voltaram pelo palácio de Herodes. Não voltaram pelo caminho que vieram. O encontro com Cristo transforma o nosso caminho, nos dá uma nova direção. Qual é o passo? É aceitar esta nova direção. E eu sei que pode ser difícil. E por que pode ser difícil? Porque muitas vezes nós pensamos que o que ilumina a nossa vida são as coisas deste mundo. O que ilumina a nossa vida pode ser até um relacionamento, sabia? Eu já vi muitos casais, por exemplo, que pensam que a relação com o outro é o sentido extremo da vida. E não. A relação com o teu cônjuge só tem sentido em Cristo. É Ele que ilumina. Não é a sua esposa que ilumina a sua vida, tampouco o seu esposo que ilumina a sua vida. O que ilumina a vida de vocês é Jesus. Se isso não acontece, a vida cristã não é vida. A vida de casal não é vida. Não é o seu filho que ilumina a sua vida, e nem você que ilumina a vida do seu filho. É Cristo que ilumina a vida de vocês. Não sei se eu estou explicando bem. O que eu quero dizer é, se Cristo não é o centro, se não é Ele a luz que irradia a nossa existência, tem algo muito errado. E como cristãos, nós caímos nessas idolatrias, que era a idolatria de Herodes, de querer satisfazer os próprios desejos, que é a idolatria muitas vezes ligada a esse neo-ateísmo, em que as pessoas querem as próprias realidades e se esquecem de entender que Cristo nos chama para uma relação com Ele, para viver esta luz nova, para viver esta novidade de ir ao encontro com o Senhor. E não é idolatria. E por que não é idolatria? Porque Jesus Cristo nos deixa livres, inclusive para tomar um novo caminho. Quando um relacionamento não nos deixa livre, quando o dinheiro não nos deixa livre, quando a política não nos deixa livre, quando o time de futebol não nos deixa livre, e aí a gente pode multiplicar os milhões de ídolos, é hora de deixar o palácio de Herodes. É hora de se alegrar pela estrela, que é o próprio Cristo que vem ao nosso encontro. A Epifania, a manifestação do Senhor, nos dá isto. E termino com esta ultimíssima ideia. Quando os reis magos vão por outro caminho, com certeza vão encontrar outras pessoas, aos quais eles dirão, encontramos a estrela. Os reis magos agora seguiram a estrela, encontraram Cristo, foram iluminados por Jesus. Os reis magos neste momento agora passam a ser os iluminadores, porque com a própria vida também vão dizer de Cristo para as pessoas. E aí a pergunta que nos fazemos é também esta: será que nós iluminamos o ambiente onde estamos com a luz que recebemos de Cristo? Ou será que nós ficamos fechados nos nossos interesses? Será que amamos Cristo e as pessoas de tal maneira que queremos que todos os nossos irmãos encontrem Jesus? Ou Jesus Cristo é só um apêndice na minha vida? É só uma etiqueta para eu me sentir legal, para eu mostrar que eu tenho uma certa religião? A dimensão missionária para nós é muito séria. Os reis magos nos dão esta compreensão. Dar este passo em direção ao Jesus, dar este passo e iluminar a vida das pessoas, dizer para elas onde está Cristo, e aí nós passamos a viver uma vida iluminada, mesmo na escuridão do mundo, mesmo nos palácios de Herodes que muitas vezes visitamos e passamos porque estamos dentro dessa peregrinação.
nós não deixamos de iluminar, de mostrar Cristo para as pessoas. Peçamos a Maria Santíssima que nesta festa possamos imitar os Reis Magos, não desistir daquilo que o Senhor nos propõe, ir até o encontro com Cristo e, chegando neste encontro iluminados, iluminar também os demais, passando por um caminho novo. Que assim seja. Amém.